Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta sexta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia de hoje, em que lemos o evangelista São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém. E explicou: É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e no terceiro dia ressuscitar. Nós continuamos a leitura do capítulo 9 de São Lucas. Ontem víamos Herodes que procurava ver quem era Jesus. Hoje vemos Jesus que, conversando com seus discípulos, pergunta: Quem dizem as multidões que eu sou? E as respostas não são muito diferentes daquelas que ouvíamos ontem. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é algum dos profetas que ressuscitou. De fato, esta era a mentalidade que circulava no meio do povo naquela época. Uma vez que soube a opinião da multidão, Jesus quer saber a opinião daqueles que mais de perto estavam com eles, dos seus discípulos. E por isso se volta: E vós, quem dizeis que eu sou? É interessante a pergunta de Jesus porque ela é seguida pela profissão de Pedro, o Cristo de Deus. De fato, o Cristo era ungido, e assim, quando Pedro exclama o Cristo de Deus, quer dizer que Cristo, Jesus, era o ungido de Deus. É a proclamação da fé no Messias, no Cristo Salvador. Nesse sentido, ainda hoje, Cristo dirige esta mesma pergunta para nós: E vós, quem dizeis que eu sou? E é claro que se nós temos uma vivência na igreja, se nós temos um contato com a palavra de Deus, não poderemos responder superficialmente como fazem os primeiros, como faz a multidão, que às vezes identifica Jesus com João Batista, com Elias, com algum dos profetas. Mas a nossa resposta deve ser a resposta da fé. A fé que nós mesmos recebemos dos apóstolos e que aqui é colocada na boca de Simão Pedro, como se fosse proclamada e professada por todos os apóstolos. Jesus para nós é o Cristo de Deus, é o nosso Salvador, é aquele que deu a vida para nos salvar e que ao terceiro dia ressuscitou, como ele mesmo anuncia neste Evangelho de hoje. Esta deveria ser a nossa resposta enquanto cristãos, enquanto pessoas que realmente conhecem a Cristo. E se nós ainda não chegamos a dar esta resposta como a profissão de fé, é sinal que ainda precisamos aprender mais do Cristo. É sinal de que ainda precisamos nos aproximar do Cristo para que nós possamos compreender a sua missão, para que possamos entender verdadeiramente quem Ele é, o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Nos últimos versículos, Jesus, no entanto, faz uma ressalva. Proclamá-lo Cristo de Deus não quer dizer que agora nós estaremos longe de tribulações, longe de dificuldades, até porque Ele mesmo nos anuncia que será entregue, será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. De fato, quando Jesus coloca essas três categorias de pessoas, os anciãos, os sumos sacerdotes e os escribas, fala de toda a realidade religiosa da sua época. E são esses, de fato, que o rejeitam, porque se prendem nas suas ideologias,
porque se prendem na sua forma de pensar e interpretar a palavra de Deus e não são capazes de ver o Cristo, o Salvador que ali está. Por isso que nós possamos nos abrir ao Cristo, possamos nos abrir à sua palavra. E quando formos interpelados, e vós, quem dizes que eu sou? Possamos também juntos responder, o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, e amanhã nos encontraremos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida.